seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre coisas que você precisa saber antes de começar a investir, para que você não corra aí nenhum risco de sentir medo, fazer alguma besteira com o seu dinheiro. Então, para começar, se você gosta desse assunto de investimento, finanças pessoais, finanças para empresas, já se inscreve aqui no canal. E se tiver algum conteúdo aqui que realmente fez a diferença na sua vida, deixa o seu like para eu saber qual tipo de conteúdo eu trago mais aqui. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu te respondo. Então vamos começar o assunto pelo início. Para você começar a investir, eu recebo muito essa pergunta: qual o melhor banco para deixar o meu dinheiro guardado? Ou por onde começar a investir? A primeira coisa que você tem que saber é que bancos não são a melhor opção para você investir. O melhor lugar para você começar é em corretora de valores. Alguns bancos já oferecem dentro de si uma corretora de valores. É o caso do Banco Inter. Lá no Banco Inter tem a opção de investir. Você clicando em investir, ele abre para você investir em renda fixa, em ação, em Tesouro Selic. Mas existem algumas outras corretoras que também é legal você ter conta. Uma que eu gosto bastante é a antiga Isinvest, que hoje é do Nubank, que é a Nuinvest. Tem também a Rico, a XP, a Clear. Eu vou deixar aqui os logozinhos dela, depois eu deixo na descrição do vídeo o site para você fazer a sua conta em alguma corretora de valores. Corretora de valores não tem taxa de manutenção e a abertura da conta é completamente gratuita. Você só precisa preencher os seus dados, mandar as fotos dos seus documentos, assim como é a abertura de um banco digital, e você já vai ter aí uma conta numa corretora de valores. Você não vê agência de corretora de valores pela rua. Então é uma coisa que é um serviço que é só feito online. Você vai conseguir atendimento por chat, por voz, mas você não vai ter um lugar físico para ir. Então esse é o primeiro passo. Tenha a sua corretora de valores aberta. Agora, o que eu faço? O maior medo que eu vejo da galera que fala comigo sobre isso, de medo de investir, é de perder dinheiro. Muita gente tem medo de perder dinheiro. E aí, o que eu recomendo? Que você estude sobre uma coisa chamada FGC. O que é o FGC? Sabe lá o dinheiro que fica na sua poupança? Todo mundo fala que poupança é super seguro, não é mesmo? Você já pensou assim: eu tô lá com dinheiro na poupança do Bradesco. Se o Bradesco quebrar, o que acontece com o dinheiro que está na poupança? Você já parou para pensar sobre isso? Bom, a poupança, assim como outros investimentos em renda fixa, tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante que se a instituição financeira que você investiu, então o banco que você deixou o seu dinheiro, quebrar, você consegue receber o seu dinheiro de volta, desde que você tenha só 250 mil naquela instituição. Então, se o Bradesco quebrar e você tem 300 mil reais lá investidos, você só vai receber de volta 250 mil. Agora, se você tem 180 mil investidos, você vai receber todos 180 mil investidos de volta. Então, o FGC, ele garante até 250 mil reais por instituição financeira, por CPF. Então, se você tem aí 250 mil em cada banco, porque caso algo dê errado, você só vai ser restituído em 250 mil. Então, isso é o FGC. São todos os investimentos que têm garantia do FGC? Não. Eu vou deixar aqui na tela os que têm cobertura do FGC. E vou te mostrar também na corretora como que aparece. Normalmente aparece escrito garantido pelo FGC. Então, se você está começando, tem medo de perder dinheiro, comece com investimentos que têm garantia do FGC. O único investimento que não tem garantia do FGC, mas mesmo assim é totalmente protegido, é o Tesouro Direto. Porque o Tesouro Direto é um dinheiro que você empresta para o governo nacional, então se tudo der errado, eles ainda podem imprimir dinheiro para te pagar. Então não tem um risco do governo não te pagar, e se o governo não te pagar, provavelmente todos os outros bancos do país já vão ter quebrado e também não vão te pagar. E aí, outra coisa que você precisa entender quando você começa a investir é sobre liquidez e resgate. O que é liquidez? É em quanto tempo você consegue transformar aquele seu investimento em dinheiro. Tem alguns investimentos que você consegue fazer isso no mesmo dia. É o caso da própria poupança.
ou de alguns bancos que tem a conta remunerada, né? Qualquer hora que você quiser pegar o seu dinheiro ali, como o Nubank, por exemplo, você só vai lá e pega. Esses são exemplos de liquidez diária. Outro exemplo disso é o Tesouro Selic. Então, no Tesouro Selic você pode investir e se você quiser tirar o seu dinheiro, você só vai lá, pede o seu resgate, no mesmo dia você já tá com ele na conta, né? Ou de um dia para o outro ele já cai na sua conta. Tem outros investimentos que não são tão fáceis assim, às vezes demora 2 dias, 5 dias, 60 dias para voltar para sua conta. Então, isso é a liquidez. É o quanto você consegue, quanto tempo demora para você transformar aquele seu investimento em dinheiro. Quando você vai investir para reserva de emergência, você precisa pegar um investimento que tenha liquidez diária, que a qualquer momento que você precisar pegar aquele dinheiro, quando uma emergência acontecer, ele cai no mesmo dia na sua conta. E como que isso aparece nas corretoras de valores, nos investimentos? Eu vou deixar aqui na tela, mas normalmente aparece ou liquidez ou resgate no vencimento. Isso significa que você não vai poder pegar aquele investimento até que chegue a data do vencimento dele, e lá vai ter qual é a data. Então, até aquele dia o seu dinheiro vai ficar preso, isso é uma possibilidade. Tem alguns que aparecem liquidez D mais 0, ou D mais 1, D mais 5. Esse D mais alguma coisa significa a quantidade de dias que vai demorar. Então, D mais 0 é instantâneo. D mais 1 é 1 dia útil. D mais 5 são 5 dias. Então, o D mais o número, aquele número é o quanto dia demora para o seu investimento virar dinheiro na sua conta da sua corretora. Então, isso é a liquidez. É muito importante saber a liquidez para que você não corra o risco de ter um dinheiro que você não podia deixar preso, que ele fique preso. Então, cuidado quando você for investir, presta atenção nessas questões. Outra coisa que é muito importante você entender são os tipos de rendimento. Na renda fixa, existem 3 tipos de rendimento: o pré-fixado, pós-fixado e o híbrido. O pré-fixado, como o próprio nome já diz, são aqueles investimentos onde você já sabe exatamente quanto você vai ganhar. Então, eu vou deixar aqui na tela também prints de alguns exemplos de investimentos que são pré-fixados. Lá já tem uma taxa ao ano que você vai receber de rendimento: 11%, 12%, 14% ao ano. Do lado vai estar AA, que significa ao ano. E tem os investimentos pós-fixados, que vai estar normalmente um valor percentual e uma taxinha do lado. Então vai estar assim, 120% do CDI. Esse CDI a gente chama de indexador. Esse nome que vem do lado da porcentagem são os indexadores. Daqui a pouco eu vou falar de alguns tipos de indexadores. Mas então, o pós-fixado são essas coisas. Sabe aquelas propagandas de o nosso CDB está rendendo 120% do CDI? 120% do CDI é uma taxa pós-fixada. O que isso significa? O CDI, ele vai mudar, ele pode mudar a cada 45 dias. Então, se hoje você tem um investimento que rende 100% do CDI e o CDI é 13%, ele vai render 13%. Se o CDI cair para 12%, 100% de 12% é 12%. Então, ele pode variar de acordo com o CDI, entendeu? E aí existem alguns indexadores além do CDI que eu vou falar daqui a pouquinho. E existe o rendimento híbrido. O que é o rendimento híbrido? É um pós-fixado com pré-fixado. Então, você vai ter lá um indexador, uma taxa de indexador, mais uma taxa pré-fixada, uma taxa fixa. Então, um exemplo disso é o Tesouro IPCA. Então, no Tesouro IPCA, você recebe o IPCA, que é um indexador, que é o nosso índice oficial de inflação, mais uma porcentagem fixa. Vou deixar também aqui um print na tela para você ver como que isso aparece. O que isso significa? O IPCA, todo ano, ele é diferente. A inflação tem anos que é 10%, 5%, 7%. Quando você tem uma taxa híbrida, você vai ganhar aquele indexador. Então, no caso do IPCA, esse ano o IPCA foi 6%. Então, você vai ganhar 6% mais a taxa pré-fixada de 5%, por exemplo. Então, no total, no ano, o seu investimento vai ter rendido 11% ao ano, entendeu? Então, você vai ter uma taxa fixa
e uma taxa variável. E no pré-fixado é só uma taxa fixa e no pós-fixado é só uma taxa variável. E aí, como eu disse, tem os indexadores, que também são de extrema importância que você saiba um pouco ali como que funciona a economia, né? Como funcionam esses indexadores, para que você consiga fazer com que seu dinheiro renda mais, dependendo do período econômico que a gente tá. Então, o indexador é essa taxinha que eu falei que vai estar lá escrito. Alguns exemplos são o CDI, o IPCA, o IGPM e a Selic. Também é muito importante você saber. O que é cada uma dessas siglas? Começando pela Selic. A Selic é a nossa taxa básica de juros. Então, o que significa? Existe lá o Banco Central, que é uma instituição que regulamenta, né, os bancos, as corretoras, e eles são responsáveis também por cuidar ali da economia, das taxas de juros e tudo mais. Então, a cada 45 dias tem uma reunião que eles decidem qual que vai ser a taxa Selic. O que é a taxa Selic? Ela vai comandar os juros de empréstimos, financiamentos, as taxas de juros de cartão de crédito, cheque especial, até mesmo os rendimentos de alguns outros investimentos. Tudo isso é atrelado à Selic. Normalmente a Selic fica alta quando a gente tem uma grande inflação. É a tentativa do governo de fazer com que as pessoas parem de gastar, porque tudo começa a ficar caro, né? E tá sendo muito vantajoso deixar o dinheiro investido. Então você deixa o dinheiro investido lá, ele fica parado, e isso faz com que a inflação diminua. Então a taxa Selic, ela tem esse papel também, de fazer com que a inflação suba ou que a inflação desça. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 13,75% ao ano. Então é uma taxa Selic alta, que ela está tentando conter a nossa inflação, que está alta devido a toda a crise, pandemia, etc e tal. Então, isso é a taxa Selic. Ela é uma taxa usada para regular outras taxas. Então, ela é a taxa principal do Brasil. O que é o IPCA? O IPCA é o nosso índice oficial de inflação, que é o índice de preço ao consumidor amplo. Então, essa taxa, ela mede a variação dos preços dos produtos, de vários produtos diferentes, que são consumidos pelas famílias que recebem de 1 salário mínimo a 40 salário mínimo. Então é uma taxa muito abrangente. Eles fazem a média dessa variação de preço que teve nesses produtos e aí se dá o IPCA do mês. E aí tem o acumulado do ano. Então é assim que é medido o IPCA. É um índice de inflação, de quantas coisas subiram ou diminuíram de valor. Também tem como índice inflacionário o IGPM. O IGPM ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas e ele foca mais na galera de renda baixa e média. Então, normalmente o IGPM costuma ser bem maior do que o IPCA. Então, se você pega investimentos que pagam o IGPM, você vai ganhar mais do que o IPCA normalmente. Assim como a inflação, tem alguns contratos de aluguel que são reajustados pelo IGPM. Se você conseguir trocar esse contrato de aluguel para ser reajustado pelo IPCA, você vai se dar melhor, porque normalmente o IPCA é menor do que o IGPM. Então é um outro índice de inflação que é medido de uma forma diferente e por isso costuma ter uma variação um pouquinho diferente. E temos o CDI. O que é o CDI? É só uma taxa usada como base para os bancos emprestarem dinheiros entre si. Então o que acontece? O Banco Central, ele tem uma norma onde os bancos não podem ter mais retiradas do que entradas no mesmo dia. Então, se um banco recebeu menos dinheiro do que a galera daquele banco sacou, os clientes daquele banco sacou, tirou do banco de alguma forma, ele começa a ficar no negativo. Ele não pode finalizar o dia dessa forma. Então, o que os bancos fazem? Eles emprestam dinheiro entre si, né? Para aquele banco conseguir fechar no 0 a 0. Esse banco que pegou dinheiro emprestado, ele vai pagar uma taxinha para aquele outro banco que emprestou dinheiro para ele. E qual taxa que eles usam para negociar? O CDI. O CDI, ele é quase a mesma coisa, em números, né? Que a Selic. Então, hoje a Selic está 13,75% ao ano, o CDI está 13,65% ao ano, 0,10 a menos, né? Então, essa é a diferença.
Então agora você já sabe o básico para você começar a investir. Se você ficou com alguma dúvida, se você precisa de algum detalhe a mais sobre alguma coisa que eu falei, deixa aqui nos comentários que eu explico melhor, eu tento te direcionar de uma forma melhor para que você consiga aí começar a investir. E se você tem interesse em organizar a sua vida financeira, fazer um planejamento legal para que você consiga conquistar os seus objetivos e começar a investir para que você faça com que o seu dinheiro trabalhe para você em vez de você trabalhar pelo seu dinheiro, eu também tenho consultoria financeira pessoal. Eu vou deixar aqui o link para você entrar na lista de espera e aí quando eu abrir vagas você vai poder fazer a consultoria. Então eu te vejo no próximo vídeo.